bem-vindo por aqui. Eu gostaria de conversar hoje sobre o livro Casas Vazias, da escritora mexicana Brenda Navarro, que foi indicado e publicado pela tag Curadoria no mês de maio, mês das mães. E também a gente tem um livro aqui que fala sobre maternidade. Só que aqui a gente tem uma obra que toca em aspectos muito doloridos da questão da maternidade. Eu particularmente não sou mãe ainda, mas vivencio essa perspectiva, né, de ser mãe um dia. Mas aqui o que a gente tem é justamente uma coisa muito complexa, que é das mulheres que não se visualizam enquanto mães, mas acabam estando no papel de ser mãe. Ao mesmo tempo também a gente tem mães que querem ser mães e não conseguem, e aí acabam tendo meios radicais para alcançar esse objetivo. E aí a gente vai conhecendo a história de duas mulheres. Uma delas é de uma classe alta, assim, tem uma vida confortável e tal, tem um marido, tem uma vida mais burguesa ali, que é mãe de um menino autista e também é mãe adotiva de uma sobrinha cuja mãe biológica foi vítima de feminicídio por parte do companheiro. Então essa menina vem morar com eles e ela também precisa, sem desejar, acolher essa menina enquanto filha. E ao mesmo tempo ela tem o menino dela, né, passa por um processo de gravidez, assim, que ela não consegue se vivenciar, assim, enquanto mãe ao longo de tudo isso. E isso não é spoiler, logo nas primeiras páginas nós temos a questão do desaparecimento desse menino, que é o Daniel. Então o Daniel desaparece enquanto a mãe estava ali numa praça com ele, deixou ele brincando no parquinho e tal. Ele tem o que, uns 2, 3 anos de idade, acho que 3 anos de idade. E por um momento ela se distrai com o celular, ela tem um caso extraconjugal que ela tá ali lidando e tal. E nesse momento, né, ela acaba se desconectando ali o olhar do menino no parquinho. E de repente, então, ele desaparece. Daniel desaparece e ela não consegue pistas sobre para onde ele foi, quem levou, como foi, o que aconteceu com ele, se tá vivo, se tá morto. Isso é muito angustiante a gente acompanhar a vivência dessa mãe. Porque também nós temos uma coisa muito pesada nela, de sentimentos que ela também não estava conseguindo vivenciar a maternidade de uma forma plena, de uma forma que fizesse sentido para ela. Ela estava naquele papel de mãe, mas não se via enquanto mãe no sentido mais poético da coisa, né? Então ela tinha sentimentos também controversos sobre o filho, sobre a outra menina, mais forte ainda, né? A menina que é a sobrinha, na verdade. E aí nós acompanhamos essa personagem lidando com essa questão do desaparecimento, o impacto que isso gera na família dela e também lidando com sentimentos de culpa, lidando com sentimentos de ambivalência, né? Por um lado, eu não queria ser mãe e agora meu filho não está mais aqui, mas ao mesmo tempo eu quero meu filho, eu quero estar próximo dele e a ausência dele me causa uma dor muito grande. Então, é muito complexo acompanhar todos os dilemas que ela tem internos. E a Brenda Navarro escreve super bem, assim, toda esses pensamentos que surgem. A gente vai conhecendo um pouco mais o contexto da gravidez dela, do puerpério, né? O contexto dessa família que teve ali uma mulher vitimada pelo companheiro num feminicídio brutal. E aí a gente vai mergulhando nesses personagens. Em paralelo, né, eu disse que são duas mulheres, nós temos a narrativa de uma mulher que a gente entende que vive num contexto de vida muito mais precário, né, e que também é vítima de violência doméstica. Ela mesma sofreu muita violência por parte da mãe dela.
e a gente vê que ela se envolveu num relacionamento abusivo também para sair desse núcleo inicial, e ela quer muito ser mãe, e não consegue, né? Ela quer, deseja e não consegue. Ela tem muito esse ideal de família e esse ideal de feminilidade e tal, atrelado ao papel enquanto mãe. Porque também a gente percebe que ela busca a maternidade como forma de reconhecimento social também, numa comunidade ali que é muito... que as relações são de muita violência, de muita precariedade no México. E aí, enfim, a gente vai acompanhar as coisas que ela faz, né, tentando atingir esse objetivo de ser mãe. E aí as histórias vão se cruzar. Não vou comentar muito, porque realmente é um livro que tem uma... Ele é a história em si não é o principal dele, mas sim os sentimentos, o desenvolvimento psicológico dessas personagens todas. E é bem pesado, assim, a leitura, mas também fluiu muito bem pra mim, né? Ele tem 3 partes, se eu não me engano, 3 ou 4 partes, que vão intercalando, então, né, a narrativa dessas duas mulheres. E tem coisas muito, muito dolorosas que a gente vai acompanhando aqui. Sobre o sentimento de ódio e, ao mesmo tempo, admiração. Sobre a questão da humilhação, da violência doméstica. A questão dos sentimentos gerados por uma rejeição materna também. Aborda a questão do feminicídio não tão focado, mas também traz essas questões. Então, é um mergulho muito interessante sobre a psique desses personagens, sobre todo o contexto que isso gera. E toca muito nesse ponto que, pelo menos para mim, chocou bastante, né? Acompanhar. Chocou não, mas... porque não é uma coisa assim que você imagina que seja muito diferente. Mas que eu acho que me criou uma consciência maior sobre como é a vida de uma mãe que tem o seu filho desaparecido. E aí, uma mãe que não tem notícias do filho, que enfrenta o julgamento das pessoas, que enfrenta a solidão, que enfrenta o distanciamento também com a família, com o marido, e principalmente a questão da ausência, esse não ser, esse não existir, esse não saber se esse menino tá vivo, se tá morto, se tá sendo cuidado, se lembra de mim, se não lembra de mim, se tem uma outra vida agora ou não, se foi vítima de algum tipo de violência sexual. Isso tudo é muito angustiante. A gente vai acompanhando esse fantasma do desaparecimento ao longo da história. E também a gente vai entendendo um pouco mais, empatizando com essa personagem, sobre essa grande ausência, né? O que significa essa ausência e o que ela gera nas relações familiares, nesse sistema familiar. Bom, mas é isso, né? Eu queria comentar rapidinho sobre esse livro com vocês. Acho que merece muito a leitura, principalmente se você também quer saber mais sobre esses temas todos que eu comentei, ou simplesmente ter uma leitura de desenvolvimento de personagens. Eu acho que é muito, muito impactante. Personagens femininas muito fortes e muito ambivalentes sobre uma série de coisas. Bom, é isso. Beijos e até a próxima.